The Tudors é uma palhaçada, uma porcaria e você ainda sai por aí achando que sabe a história Tudor por causa dela. Eles inventam a maioria dos acontecimentos, inventaram assassinatos, apagaram mulheres reais, trocaram nome de princesa e ainda transformaram o Henrique VIII num gostoso, sendo que o homem era asqueroso. Hoje eu vou destrinchar cada erro, do episódio 1 ao 5. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai fazer o que eu fiz com o filme A Outra. Pegar uma produção famosa, sentar em cima dela com fontes na mão e separar o que é licença criativa aceitável do que é erro histórico, que vai fazer você parecer idiota na próxima vez que contar para alguém que o Henrique VIII era um serial womanizer que dormia com qualquer mulher da corte. Spoiler, não era. Vou começar esse vídeo sendo honesta. Eu amo The Tudors, assisti a série inteira várias vezes, com o prazer culposo de quem sabe que tá sendo enganada, mas não liga, porque a produção é linda e o Jonathan Rhys Meyers é bonito, de um jeito que perturba o juízo. E é exatamente por isso que hoje a gente vai destruir os primeiros 5 episódios, porque essa série tem o poder específico de plantar na cabeça de quem assiste uma versão do Henrique VIII e da corte Tudor que é, em vários pontos fundamentais, completamente inventada. E quando você ama história Tudor, como eu amo, isso dói de um jeito bem específico. Mas antes da gente entrar nos erros, episódio por episódio, eu preciso falar do problema mais óbvio e mais ignorado de toda a série, que é o Jonathan Rhys Meyers, existindo como Henrique VIII por 4 temporadas inteiras. Olha, o cara é bonito, ninguém tá contestando isso, mas ele tem 1,78, moreno, magro e tem aquela energia de ator de filme independente irlandês que é completamente incompatível com o que os cronistas ingleses, embaixadores venezianos e os retratos descrevem quando falam do Henrique VIII de 1520. Em 1520 ele tinha 28 anos, 1,88 m, cabelos ruivos, avermelhados, e era descrito por contemporâneos como o homem mais impressionante de qualquer sala que entrava. Não bonito de forma convencional, mas fisicamente avassalador, o tipo de presença que fazia os embaixadores relatarem para os próprios reis que o rei da Inglaterra parecia esculpido. Ele jogava tênis real, caçava horas por dia, era um dos melhores cavaleiros da corte e compunha músicas que ainda são tocadas hoje. E aqui está o problema, que vai além do casting de um único ator. A série manteve o mesmo ator por 40 anos de reinado. O Henrique VIII entrou no trono em 1509, com 18 anos, e morreu em 1547, com 55. Em 1520, quando o começo da série se passa, ele era o atleta de elite que eu descrevi. Em 1540, o Henrique VIII não conseguia mais montar a cavalo sem uma ajuda mecânica. A perna tinha uma úlcera crônica desde a queda de 1536, que os médicos tratavam com cataplasmas, sangrias, que precisavam ser feitos diariamente e que cheiravam de um jeito que deixava o cheiro em 2 cômodos. Ele pesava mais ou menos 180 quilos, precisava de bengala para andar e era carregado em caldeirões por serventes quando a perna estava ruim demais. Esse homem, o de 1540 e o de 1520, são criaturas fisicamente tão diferentes que colocar o mesmo ator magrelo e bonito nos 2 momentos não é casting preguiçoso. É uma decisão que apaga completamente um dos aspectos mais fascinantes e mais perturbadores do reinado dele, o colapso físico de um homem que tinha construído a própria identidade em torno de ser excepcional fisicamente. E o que esse colapso fez com a psicologia e com o poder dele. E o mais curioso é que não dá para dizer que isso seria impossível de representar na tela. No Firebrand, o jogo da rainha de 2023, o filme é sobre a Catherine Parr e é estrelado pelo Jude Law e Alicia Vikander. A caracterização do Henrique VIII foi elogiada, justamente por abraçar esse aspecto da história. O Jude Law aparece obeso, com dificuldade de locomoção, coberto por roupas pesadas e com a famosa úlcera na perna em estado avançado. Muitos espectadores comentaram: esse Henrique VIII é nojento, repulsivo ou assustador, mas esse é o ponto, ele era. A aparência
degradada não era um exagero de maquiagem, era parte da realidade do Henrique VIII. O problema específico de The Tudors não é ser dramaticamente inventiva, toda ficção histórica é. O problema é ser inventada de formas que achatam personagens reais em direções que os fazem parecer mais rasos do que eram. O Henrique VIII era fascinante, terrível, com uma psicologia de enorme complexidade. A série transforma ele num cafajeste genérico, e isso, para mim, é o maior crime histórico que o The Tudors cometeu. Mas isso é papo para temporadas futuras. Por hora, vamos episódio por episódio. O episódio 1 começa com o assassinato. O tio do Henrique VIII, embaixador em Urbino, é morto. Isso precipita toda a discussão sobre guerra com a França. Bonita cena, ótima, tensão dramática. Um problema, esse tio nunca existiu. Quando Henrique VIII subiu ao trono, ele não tinha nenhum tio vivo. Pelo lado da mãe, os únicos tios que ele poderia ter tido, que são os famosos príncipes da Torre, tinham desaparecido e provavelmente assassinados ainda no século XV, muito antes do Henrique nascer. Pelo lado do pai, também não tinha nenhum tio que se encaixasse nessa descrição, ou seja, o embaixador nunca existiu, nunca foi assassinado e a série inventou um parente inteiro para criar o gancho dramático que a história real não oferecia naquele momento. E a cereja do bolo é que esse personagem fictício chega numa carruagem de estilo posterior ao período e entra num casarão com a arquitetura da regência, lá do George III, de Bridgerton. No século XVI é totalmente diferente, né? São questão de 200 anos. A série conseguiu errar a genealogia, o figurino, os veículos e a arquitetura antes mesmo de apresentar o primeiro personagem histórico importante. Agora, o que o episódio 1 acertou, porque é justo mencionar, a romã que o Henrique come antes de ir ao quarto da Catarina é um toque historiográfico delicioso, porque a romã era o símbolo pessoal da Catarina de Aragão, ela usava como emblema de fertilidade e identidade espanhola. A ironia do Henrique comendo o símbolo dela enquanto a visita por obrigação conjugal é exatamente o tipo de detalhe que os bons roteiristas usam para comunicar psicologia sem palavras. Acerto genuíno. O casting da Catarina de Aragão tem o problema oposto do Ryan Meyers. Enquanto ele é bonito e errado, a atriz que faz a Catarina também é errada, mas no sentido inverso. A Catarina de Aragão era famosa, documentada pelos embaixadores que a descreviam com detalhes específicos, cabelo loiro avermelhados, pele clara, voz grave e sensual, que surpreendia visitantes e que esperavam uma figura mais convencional. Ela era pequenininha, rechonchuda, meio gordinha, com a presença que projetava. A Catarina da série é morena, de olhos escuros e projeta essa espanholabilidade mais óbvia e que é estereotipada, que é exatamente o oposto do que a Catarina histórica era, uma mulher que a Inglaterra recebeu e ficou surpresa porque não correspondia a nenhuma expectativa que tinham de uma princesa espanhola. O Thomas Tallis também aparece no episódio 1 tocando na corte e logo vira parte de uma trama romântica com William Compton, amigo do Henrique VIII. Bonito, talvez, histórico, nem com muita boa vontade. O compositor real, Thomas Tallis, só entrou para serviço da coroa em 1543, mais de 20 anos depois do período em que a primeira temporada está tentando representar. William Compton, por sua vez, morreu em 1528 durante a epidemia do suor inglês. Ou seja, a série inventou um romance entre dois homens que nessa linha de tempo nem poderiam estar vivendo na corte. E não tem evidência histórica que o Tallis fosse gay, ou que o Compton fosse gay, ou que os dois tivessem tido qualquer relação. A série simplesmente pegou o compositor Tudor mais famoso, jogou ele décadas antes, no reinado do Henrique VIII, inventou um caso com um amigo do rei para trazer representatividade e chamou isso de drama. É como colocar o Bá, por exemplo, na corte do Luís XIII, fazer ele pegar o melhor amigo do cardeal Richelieu. Cinema, sim. História, coitada, foi jogada da janela. Além disso, a Catarina ora em inglês nas cenas de oração, o que é conveniente para a audiência, mas completamente errado historicamente. As orações católicas eram em latim, sempre.
E o palácio de Whitehall, que o Henrique habita como residência pessoal, só passou para as mãos dele depois da queda do cardeal Wolsey, que acontece no final da primeira temporada. Antes disso, era a casa do cardeal Wolsey e se chamava York Place. O Henrique morava lá como hóspede do cardeal, às vezes, e não como dono. A série não diferencia esse período em momento nenhum. Mas o erro mais grave do episódio 1 e que vai repetir pela série inteira é aquilo que eu comentei de falar que o Henrique era um mulherengo compulsivo que chama mulheres aleatórias da corte para cama, como se estivesse pedindo serviço de quarto. A própria série reforça essa imagem logo no primeiro episódio ao inventar o caso com uma suposta filha do Duque de Buckingham, um romance que simplesmente não existe qualquer evidência histórica. O conflito entre o Henrique VIII e o Duque de Buckingham foi real, mas tinha raízes políticas, não sexual. Historicamente, a Anne Stafford, irmã e não filha do Duque de Buckingham, aparece em algumas fontes como uma possível amante do Henrique VIII, embora muitos historiadores considerem que as evidências sejam insuficientes e os rumores possam estar relacionados, na verdade, a um caso com William Compton, um amigo íntimo do rei, que a gente acabou de falar que na série ele é gay. O Henrique VIII teve, surpreendentemente, poucas mulheres comprovadas como amantes por um rei no século XVI. As duas únicas relações extraconjugais documentadas com segurança é a Bessie Blount, a mãe do Henry Fitzroy, e a Maria Bolena, que também é por associação, como eu comentei com vocês. Durante o casamento com a Ana, também há fortes indícios de um breve envolvimento com uma das primas Shelton, que eram primas da Ana Bolena, ou a Margaret ou a Mary Shelton, embora a identidade exata e a natureza dessa relação sejam discutidas, além de outras hipóteses, envolvendo a maternidade de alguns filhos até ilegítimos. Mesmo considerando todos esses casos, o número continua extraordinariamente baixo quando comparado aos outros monarcas europeus da época. O problema nunca foi falta de oportunidade. O Henrique parecia ser um monogâmico em série. Quando ele se apaixonava, ele concentrava toda a atenção numa única mulher, cortejava, escrevia poemas, compunha músicas, organizava torneios, distribuía presentes e transformava aquela relação no centro da própria vida. A série troca esse comportamento obsessivo e profundamente pessoal por um rei que parece incapaz de permanecer com o piu-piu dentro da calça. É uma simplificação que empobrece o personagem, porque o Henrique VIII verdadeiro era mais interessante, mais perigoso. Ele não destruía vidas porque colecionava mulheres, ele destruía vidas porque ele colocava cada paixão acima de praticamente qualquer outra coisa. Conselheiros, alianças, políticas, amizades, casamentos e às vezes a própria religião do reino, Enfim. Antes do primeiro episódio acabar, então, a série inventou um assassinato, um parente fictício, colocou o compositor errado na corte e transformou um dos homens mais interessantes, intensamente românticos, num personagem de novela das 8. E isso é só o começo. Agora, episódio 2. O Campo do Pano de Ouro é um dos eventos mais espetaculares do século XVI e merece mais do que a série deu. O que aconteceu de verdade? Em junho de 1520, o Henrique VIII e o Francisco I da França se encontraram perto de Calais numa reunião diplomática que as duas cortes trataram como competição de ostentação. O Henrique mandou construir um palácio temporário cobrindo 12.000 jardas quadradas, com janelas de vidro real, tectos pintados, uma fonte que jorrava vinho branco e, continuamente, um total de mais de 5.000 tendas para a comitiva inglesa. Os dois reinos gastaram o equivalente a 19 milhões de dólares atuais em 2 semanas. O nome Campo do Pano de Ouro vem literalmente dos tetos e paredes cobertos de tecido dourado que as duas cortes exibiam. Era diplomacia como performance de poder absoluto. Nenhum dos dois lados tinha a menor intenção de ser eclipsado pelo outro. A Catarina de Aragão chegou à primeira noite com trajes espanhóis elaborados e os longos cabelos loiro-avermelhados presos num capelo espanhol de joias, o que os historiadores da época e também hoje em dia interpretam como um gesto de identidade. Ela estava lá dizendo quem era, de onde vinha, qual era a linhagem e o que ela estava representando. Era uma declaração política disfarçada de escolhas de vestuário, que era exatamente como a corte e diplomacia Tudor funcionava.
A série perdeu esse detalhe completamente, como eu comentei sobre a aparência dela. A luta entre o Francisco e o Henrique, a maioria dos historiadores concorda que aconteceu alguma forma de competição física entre os dois e que o Henrique perdeu. Mas não tem relatos contemporâneos que confirmam os detalhes específicos. O que é invenção pura da série é o Henrique tendo um colapso dramático público de raiva depois de perder. O Henrique histórico era muito consciente da própria imagem. Ele passou o reinado inteiro cultivando a narrativa de si mesmo como príncipe perfeito, cavaleiro ideal, campeão da cristandade. Criar uma cena pública de raiva infantil depois de uma derrota esportiva seria a negação de tudo o que ele construía como imagem. O que os registros mostram é que os dois jantaram juntos depois da competição física e no dia seguinte o Henrique venceu o torneio de arco. A série precisa de drama, então transforma uma derrota bem aceita num acesso de raiva que o Henrique real nunca teria permitido que acontecesse em público. A Maria Bolena, assim que ela aparece, o rei Francisco I da França a chama de minha égua inglesa. Eu a monto com frequência. Não há evidência histórica séria de que o Francisco disse isso ou que a Maria foi sua amante em qualquer sentido documentado. As acusações foram feitas pelo bispo de Faenza em 1536, 16 anos depois dos fatos alegados. Num contexto politicamente carregado, a família Bolena estava em colapso, a Ana estava prestes a ser executada e qualquer difamação dos Bolena servia a interesses específicos naquele momento. A frase em si é quase certamente fabricada, mas o problema maior é o que a série faz com o caso real da Maria com o Henrique. Implica que durou apenas algumas semanas, quando historicamente o relacionamento durou mais, produziu pelo menos um filho, que pode ou não ser do Henrique. Eu já falei essa teoria aqui para vocês, e que eu também acho que não foram do Henrique, mas enfim. O que ocorre também é a morte do Buckingham. O Edward Stafford, o histórico, o Duque de Buckingham, foi executado em 1521 acusado de traição, e as evidências contra ele eram depoimentos extraídos de serventes sob tortura, o que o próprio Thomas More criticou. O que a série inventa é a reação do Buckingham diante do executor, mostrando ele resistindo, tendo que ser segurado e fazendo uma puta cena. O Buckingham histórico enfrentou o executor com compostura e pediu que fosse rápido. Isso não era algo incomum. Na visão do mundo, tudo era boa morte, ou seja, morrer com coragem, fé e arrependimento adequado era questão de salvação eterna. Resistir diante da morte era espiritualmente perigoso, até de socialmente humilhante. O Buckingham sabia que estava sendo observado e sabia o que estava em jogo. A série escolheu o espetáculo da ação e perdeu a história real, que era muito mais interessante. O episódio 3 apresenta Ana Bolena através do Masque du Châteauvet, de 1522. E aqui a série acerta mais do que nos episódios anteriores. O Masque realmente aconteceu e está documentado por Edward Hall. A Ana interpretava a perseverança, Maria Bolena a bondade, e o Henrique liderava os homens que atacavam um castelo alegórico com laranjas e tâmaras, enquanto as damas respondiam com confeitos e água de rosas. A reconstrução do espetáculo é, em linhas gerais, fiel. O problema começa quando a série transforma essa apresentação no momento em que o Henrique se apaixona pela Ana. Não tem nenhuma evidência de que isso tenha acontecido. Em 1522, tudo indica que o rei ainda estava tendo um caso com a Maria Bolena. Inclusive, ele só começou a ter contato e notar a Ana anos depois. Os historiadores presumem em 1525, quando o relacionamento com a Maria já tinha acabado. O Masque du Châteauvet foi provavelmente a primeira ocasião que a gente pode colocar o Henrique VIII e a Ana Bolena no mesmo ambiente, de forma documentada, mas isso está muito longe de significar que ali tenha começado qualquer romance. A série ainda muda o local da apresentação. Historicamente, ela aconteceu em York Place, o palácio do cardeal Wolsey, e ainda coloca o embaixador Eustace Chapuis assistindo ao espetáculo 5 anos antes dele chegar à Inglaterra, já que ele só assumiria a missão diplomática em 1529. Ana Bolena, que a série apresenta no Masque, merece atenção, porque é aqui que a série estabelece a versão dela
que vai sustentar por temporadas e já começa com problemas. A Ana Bolena não era essa beleza fatal que as séries e filmes insistem em mostrar. Os contemporâneos que a descrevem fisicamente eram críticos ou neutros sobre a aparência dela, e os que eram favoráveis mencionavam carisma, graça no dançar, inteligência nos olhos e capacidade de conduzir uma conversa de forma que deixava o interlocutor convencido de que ele era o único do cômodo, ela sabia te ver. Ela tinha cabelos muito escuros, pele mais escura que o padrão Tudor, provavelmente no tom oliva, era mais mediterrânea, e olhos negros que a maioria dos contemporâneos mencionava de forma específica. A série capta a energia dela, mas nas próximas temporadas vai distorcer toda a sua psicologia em direções que os documentos não sustentam. Por ora, no episódio 3, a Ana tá chegando. O grande crime do episódio 3 é o que fazem com as irmãs do Henrique. O Henrique VIII tinha duas irmãs, a Margaret Tudor, a mais velha, que casou com o rei James da Escócia e que era a rainha da Escócia. E a Maria Tudor, a mais nova, que era descrita como a mulher mais bonita da corte inglesa e que se casou com Luís XII da França por obrigação diplomática com a condição negociada de que se ela enviuvasse, poderia se casar com quem escolhesse. Para evitar a confusão dramática com a futura Maria I, a filha dele, a série pega toda a história da Maria Tudor, os dois casamentos, a viuvez, a fuga com o Brandon, e transfere para uma personagem chamada Margaret. O problema é que a irmã chamada Margaret era mais velha, era a rainha da Escócia e não tinha absolutamente nada a ver com as histórias que estão sendo contadas. A série literalmente roubou a identidade histórica da Maria Tudor e colou num personagem com o nome da irmã errada. Isso não é licença criativa, é confusão histórica que vai fazer qualquer pessoa que assista acreditar que a irmã do Henrique que casou com Charles Brandon foi a Margaret, quando na verdade foi a Maria. E a Maria Tudor merecia muito mais do que esse apagamento, porque a história real dela é extraordinária. A princesa mais bonita da corte que sacrificou a própria escolha afetiva num casamento com um rei francês velho e doente para servir aos interesses diplomáticos do irmão, com essa condição que, na verdade, eu acredito que o Henrique concordou, mas ele sabia que ela pisando na Inglaterra, ele poderia fazer qualquer coisa com ela. E detalhe que na série ela se casa com o rei de Portugal, que era um velho, cheio de gota, que foi realmente inspirado no Luís XII da França. Quando que naquela época, na época da história, Portugal era governado por Manuel I, que não se casou com nenhuma irmã de Henrique VIII, ou, dependendo da cronologia completamente embaralhada da série, por João III, que era um jovem na casa dos 20 anos. Ou seja, a produção inventa um casamento português que nunca existiu, dá ao rei de Portugal a aparência e o destino do Luís XII da França, e ainda funde as biografias das duas irmãs do Henrique VIII numa única personagem. O Luís XII da França morreu 3 meses depois do casamento. A Maria ficou naquele luto ritualístico obrigatório de 40 dias na França para provar que não estava grávida do rei, porque qualquer herdeiro francês nascido dela complicaria a sucessão. E depois negociou com o futuro rei, o Francisco I, a permissão de voltar à Inglaterra. O Francisco, que queria impedir que o Henrique usasse a Maria numa aliança com os Habsburgo ou os espanhóis contra a França, facilitou o casamento secreto da Maria e com Charles Brandon em Paris. E o Henrique ficou furioso quando eles voltaram, não pela traição emocional, mas pelo fato de que o Brandon se casou com a irmã dele sem a permissão real, o que era tecnicamente um crime passível de morte. O Wolsey mediou isso, suavizou a situação e negociou a devolução do dote e das joias como preço do perdão. A série pegou essa história fascinante, apagou a Maria, colou o nome errado e não contou direito. É literalmente o pior dos dois mundos. Inclusive, já antecipando o episódio seguinte, a irmã do Henrique mata o rei velho de Portugal. O Luís XII morreu de causas naturais, provavelmente a combinação de idade, de saúde já frágil e de um regime de festas conjugais. Dizem que ele não aguentou ficar com a princesa jovem. A série inventa um homicídio porque a história real não tinha drama o suficiente. Matar personagens fictícios dá
Mais audiência do que mostrar uma mulher usando o próprio poder com inteligência. Nada de novo no front. E o Charles Brandon também sai muito mais romantizado do que deveria. Ele teve 6 esposas também e casou por oportunidades também. A série o transforma no amante impulsivo, que arrisca tudo por paixão. Mas o Brandon histórico era sobrevivente, político, habilidoso, pragmático, já com uma vida matrimonial bem mais complicada antes da Maria Tudor. O romance com a Maria existiu e foi escandaloso, mas o Brandon não era só um mocinho bonito que desafia o rei por amor. Ele era um homem da corte que sabia calcular risco, favor e sobrevivência. O episódio 4 comete o que eu considero o maior crime histórico de toda a primeira temporada e que não tem defesa criativa possível. Pega a Marguerite de Navarra, uma das mulheres mais extraordinárias do século XVI, e a transforma numa amante de Henrique VIII, sem qualquer base histórica. Vou te dizer quem era a Marguerite de Navarra para você entender a dimensão do absurdo. Ela era irmã do rei Francisco I da França, patrona das artes e protetora de reformistas religiosos num período em que fazer isso colocava a própria vida em risco. Escritora de filosofia e ficção, permanece como uma das grandes obras da literatura renascentista francesa. Foi ela quem atravessou os Alpes para negociar pessoalmente a libertação do irmão depois da Batalha de Pávia. O Leonardo da Vinci passou os últimos anos da vida sob proteção da corte francesa, ligada à família real que ela integrava. O Erasmo de Roterdã a descreveu como prudente, culta, moderada e de extraordinária força moral. Diplomatas venezianos elogiavam sua inteligência política em termos raramente reservados a mulheres da época. E a série decidiu que essa mulher iria para a Inglaterra para dormir com Henrique. Não existe uma única fonte sugerindo um romance entre os dois. Na época da visita diplomática, retratada pela série, a Margaret era casada com Charles IV de Alençon. E toda essa trama é uma invenção dos roteiristas. O episódio 4 também mostra o Henrique sofrendo um acidente durante uma justa. Aqui a série mistura 2 acontecimentos diferentes da vida do rei. O Henrique realmente sofreu um acidente num torneio em 1524, quando uma lança atingiu a sua viseira e ele escapou por pouco de um ferimento grave. Mas o episódio em que o cavalo caiu sobre ele e a corte acreditou que ele fosse morrer aconteceu em 1536, 12 anos depois, já com quase o fim do casamento da Ana Bolena. Foi esse acidente que ficou associado ao agravamento da saúde física e, para alguns historiadores, uma possível lesão cerebral traumática. A série comprime a cronologia e usa um episódio posterior para reforçar desde cedo a obsessão do Henriquinho por um herdeiro masculino. O Wolsey, nesse episódio e ao longo da série, merece também uma análise específica, porque o Thomas Wolsey histórico era muito mais que o cardeal ambicioso que a série apresenta. O Wolsey era filho de um açougueiro que subiu pela igreja até se tornar o homem mais poderoso da Inglaterra depois do rei. E muitas vezes mais então poderoso no sentido prático de quem gerenciava o Estado. Ele era cardeal, arcebispo de York, lorde chanceler e legado papal simultaneamente. Negociou tratados internacionais, administrou finanças reais, construiu Hampton Court, que só passou para as mãos do Henrique quando Wolsey foi acusado de falhar em conseguir a anulação do casamento real. A série captura a ambição do Wolsey, mas perde a competência extraordinária que fazia essa ambição sustentável por tanto tempo. Wolsey não era cardeal poderoso por acidente ou por favor real. Ele era inteligente, trabalhador e eficiente de uma forma que o próprio Henrique reconhecia e dependia. A série também reduz demais o papel do Duque de Norfolk nesse jogo político. Historicamente, o Thomas Howard, o tio da Ana Bolena e da Catherine Howard, era uma peça enorme na corte, especialmente nas disputas que envolveriam Wolsey, Ana Bolena e os Howard. Como a série desloca parte dessa função para o Charles Brandon, o mapa político da corte fica mais simples, mas também mais falso. Parece que meia dúzia de homens bonitos estão tomando decisões no corredor, quando na verdade tinham facções familiares inteiras disputando
o acesso ao rei. Agora, no episódio 5, o Henry Fitzroy, o filho bastardo do Henrique VIII, com a Bessie Blount, morre de suor inglês, dramaticamente, aos pés da mamãe, sendo uma criança pequena. Isso não aconteceu. O Fitzroy viveu até os 17 anos. Em 1525, quando tinha 6 anos, o Henrique reconheceu formalmente e concedeu a ele o título de Duque de Richmond Somerset, o mesmo título que o pai, Henrique VII, tinha carregado antes de tomar o trono. Inclusive, houveram discussões sobre casar ele com a princesa Maria. Em 1533, inclusive, aos 14 anos, o Fitzroy casou com a Mary Howard, filha do Duque de Norfolk, tio da Ana. Morreu em 1536 de tuberculose, depois da Catarina de Aragão ter morrido e a Ana Bolena ter morrido. A série o matou cedo para simplificar a narrativa e criar um drama emocional, num processo que apagou 17 anos de vida de uma figura que era central para as especulações sobre a sucessão na corte do Henrique. A série também apaga completamente o fato de que a Maria Tudor, a filha do Henrique VIII e da Catarina, já era uma das peças mais importantes da diplomacia europeia desde a primeira infância. Aos 2 anos, ela foi prometida ao Delfim da França. No episódio 5, a série mostra Maria sendo apresentada ao Charles V como se ambos fossem praticamente crianças prestes a iniciar um possível romance. Na realidade, quando o noivado foi celebrado oficialmente em 1522, a Maria tinha apenas 6 anos, enquanto o Charles V já tinha 22 e era o homem mais poderoso da Europa, além de sobrinho da Catarina de Aragão. O casamento nunca chegou a acontecer porque em 1526 o Charles se casou com Isabel de Portugal, uma união politicamente muito mais vantajosa naquele momento e que lhe permitiria produzir herdeiros imediatamente. Ainda assim, durante anos, a Maria foi educada com a expectativa real de um dia se tornar imperatriz do Sacro Império Romano ou rainha de outro grande reino europeu. Ela não era uma criança da corte, apenas uma criança da corte, era uma princesa cuja mão fazia parte do jogo diplomático das maiores potências do continente. A partida da Maria para Ludlow também é mostrada, mas a série apresenta como uma crueldade pura do Henrique contra a Catarina, uma separação traumática, com uma punição disfarçada de protocolo. A realidade política é complexa e mais interessante. A Maria foi para Ludlow para presidir o Conselho de Gales e das Marches, a mesma função que o príncipe Arthur tinha cumprido quando casou com a Catarina, consolidando-o como herdeiro. Por isso que se chama Príncipe de Gales, o herdeiro. O Henrique VII, pai do Henrique VIII, era galês de origem e a legitimidade Tudor estava parcialmente construída sobre essa conexão com o país de Gales. Enviar os filhos reais a Ludlow era um gesto político de continuidade e reconhecimento desse vínculo. Não era abandono, era afirmação de herança. Isso também muda completamente como a gente deve enxergar Maria. Ela não estava sendo, assim, simplesmente afastada como, é uma filha inconveniente. Ela estava sendo colocada numa posição pública que comunicava sucessão, autoridade e continuidade dinástica. A série transforma isso, que é um gesto político sofisticado, em um melodrama doméstico, porque aparentemente explicar a política Tudor dá mais trabalho do que fazer a Catarina sofrer em silêncio numa janela. O destino de Ofélia. Além disso, a Catarina de Aragão, ao longo desses 5 episódios, é retratada como uma figura passiva, sofrendo com dignidade enquanto o mundo acontece ao redor dela, reagindo às escolhas de Henrique em vez de agir. A Catarina histórica era o oposto disso, tinha sido educada pela sua mãe, Isabel de Castela, uma das mulheres mais politicamente ativas e competentes da história europeia, e tinha herdado a convicção da mãe de que as mulheres podiam e deviam exercer poder real com rigor intelectual. Quando o casamento dela com Henrique começou a ser contestado, a Catarina estudou direito canônico para construir a própria defesa. Recusou reconhecer qualquer tribunal inglês como tendo jurisdição sobre o seu caso, escreveu diretamente ao Papa Clemente VII com argumentos teológicos e jurídicos elaborados. Escreveu também ao sobrinho Charles V, o imperador do Sacro Império Romano e o homem politicamente mais poderoso da Europa naquele momento.
pedindo que usasse o próprio peso político para pressionar Roma. E ela sustentou essa posição durante 6 anos contra um rei que controlava toda a estrutura de poder da Inglaterra e que tinha acabado de romper com Roma parcialmente por causa dela. Isso não é passividade, é uma das demonstrações mais impressionantes de resistência intelectual e política de uma mulher do século XVI. E tem um detalhe aqui. Desde o início da série, o Henrique já estava profundamente frustrado porque a Catarina não lhe deu um filho. Historicamente, isso foi um processo muito mais gradual. Ele já estava procurando outras princesas, sim, para se casar no continente, desde a década de 1520, mas até por volta de 1525, o Henrique ainda parecia acreditar que a Catarina podia engravidar. A obsessão pela anulação explodiu muito depois. E aqui tem um ponto que eu errei agora há pouco no roteiro, e a hora que eu estava falando eu percebi. Na verdade, a Maria, filha do Henrique e da Catarina, no episódio do Campo do Pano de Ouro, é apresentada ao filho do Francisco I da França, como se aquele encontro fosse uma espécie de aproximação inicial entre duas crianças destinadas a um possível noivado. Só que o noivado não nasceu ali, a Maria já tinha sido prometida ao Delfim Francisco em 1518, dentro da política de paz entre Inglaterra e França. Na época, ela tinha apenas 2 anos e o príncipe francês era um bebê de poucos meses. Em 1520, no Campo do Pano de Ouro, essa aliança já existia no papel. O encontro servia mais para exibir publicamente a diplomacia entre as duas coroas do que para iniciar qualquer romance infantil, pelo amor de Deus, que nem a corte Tudor era uma festa junina de escola. Mas sim, o noivado com o Charles V, posteriormente o sobrinho da Catarina, aconteceu. Então essa parte se mantém. Apesar de tudo o que eu disse nesse vídeo, eu vou ser justa, The Tudors acertem algumas coisas importantes nos primeiros 5 episódios. A representação do Thomas More é surpreendentemente boa, ele usa camisa de crina e se autoflagela, o que está documentado pelo Erasmo e pelo seu genro William Hopper. A sua posição contra a guerra é capturada com precisão em frases que ecoam o próprio livro Utopia. A cena do Wolsey chegando em determinado momento montado num burro é historicamente carregada de simbolismo. O cardeal mais poderoso da Inglaterra adotando a iconografia de Cristo entrando em Jerusalém, ostentação disfarçada de humildade numa jogada de imagem que o Wolsey histórico era completamente capaz de fazer. A rivalidade entre o Wolsey e o Howard está fundamentada em diferenças reais de classe e divisão política. E o espírito do Campo do Pano de Ouro, mesmo bem simplificado, captura algo real sobre o nível de extravagância e de competição simbólica que o evento representou no final das contas. Mas o que falta é o que tornaria essa série extraordinária em vez de apenas muito bem produzida. A psicologia real do Henrique VIII, que não era de um vilão de novela, mas de um homem que acreditava mesmo que foi escolhido por Deus e que vivia numa contradição entre seguir o ideal cavalheiresco que ele cultivava de si mesmo e os atos brutais. E esse ideal às vezes exigia isso, e que amava com intensidade, destruiu com a mesma intensidade, e que envelheceu de um atleta dourado, o príncipe mais bonito da cristandade, admirado por toda a Europa, em tirano doente que tinha que ser carregado pelos próprios aposentos. Um arco de 40 anos que a série é chata ao manter o mesmo ator bonitão por toda a duração. Logo mais eu vou trazer a parte 2 desse vídeo, que cobre os episódios 6 em diante. Se você quer me contar qual erro te irritou mais nessa primeira temporada, comenta aqui embaixo. E se você nunca assistiu The Tudors, assiste. Só não acredita em tudo que vê. E é exatamente para isso que esse canal existe. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo e até amanhã para o próximo Steph Flix.